descanso da tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio da tribulação. Piloto bom no bravo mar, firmeza da tribulação. Ancoradouro singular, firmeza da tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, da tentação, em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio da tribulação. Leal amigo e benfeitor, auxílio da tribulação, fiel e eterno Salvador, auxílio da tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, da tentação, em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio da tribulação. Bom dia, irmãos. Voltamos aqui às nossas lições dominicais online, né? Nossas aulas online, já depois de um tempinho que nós estivemos ausentes aí. E nós estamos dando continuidade já a uma nova lição. Nós estamos estudando agora a Bíblia que Jesus usava, Introdução ao Antigo Testamento. Nós já tivemos duas lições anteriores, que a lição 1 foi a perfeição do Antigo Testamento, presbítero Newman. Na lição 2, o Antigo Testamento, por que estudá-lo? E hoje nós vamos estar estudando a lição 3, a estrutura arquitetônica do Antigo Testamento e o texto de Gênesis 15, de 12 a 21. Nós vamos estudar, irmãos, nessa lição, vai falar muito sobre aliança, ou seja, do pacto de Deus com o homem. Nós vamos estar entendendo o que é aliança, como é que se deu isso, se houve mais de uma aliança ou não, o desenrolar dessa história e que nos faz um link, ou seja, uma conexão entre o Antigo e o Novo Testamento. Nós vamos ver a aliança da graça já ocorrida já no Antigo Testamento e a aliança com Abraão. E nessa lição nós queremos estudar alguns aspectos, ou seja, primeiro, há apenas uma aliança, que é administrada de modos diferentes, que nos conduz ao entendimento de que Deus permanece fiel a si mesmo e a seus propósitos. Esse é o primeiro aspecto que nós precisamos entender. O outro aspecto, como o Antigo Testamento se apoia no conceito e na realidade desta aliança feita por Deus, nós precisamos distinguir também que as várias administrações dessa mesma aliança da graça no Antigo Testamento. Terceiro, somos o povo da aliança. O pacto estabelecido por Deus no Antigo Testamento e foi cumprido eficazmente em Jesus, ele é uma amostra, ou seja, do amor gracioso que se revela em toda a Bíblia de Deus para com seu povo, para conosco. E aí dentro desse conceito de estrutura arquitetônica, que foi o título da lição que o autor deu, eu trouxe essa imagem aí do Museu da Manhã, lá no Rio de Janeiro, e a gente pensar como é que uma estrutura dessa se sustenta, como é que ela não cai, o que existe por trás dessa estrutura. Se a gente for pensar também numa estrutura de um grande prédio, né? E é essa analogia que o autor da lição faz quando ele começa a querer introduzir o assunto, e ele diz que o processo de construção de um edifício de vários andares é complexo, mas muito interessante.
E ele diz que logo depois que se faz o alicerce, que são as bases da construção, começa a se elevar o quê? As vigas, começa a se elevar os pilares, para que então no decorrer da construção, essas vigas e pilares vão estar constituindo, dando sustentação para que se possa erigir as paredes e por aí afora. E aí, se esses alicerces, se esses pilares, se essa estrutura arquitetônica dessa edificação não estiver adequada, ela pode ruir. Outubro do ano passado, mais ou menos no ano 2019, inclusive tivemos lá no Ceará as imagens do edifício chamado Andréia, em Fortaleza, melhor dizendo, em que a gente viu que, não sei por que motivos, alguém lá nos pilares lá do prédio começaram a fazer mexer lá, e esse prédio caiu porque foi danificado ali os pilares. Então, dentro desse conceito de projeto e de estrutura arquitetônica, nós queremos também fazer uma analogia com relação ao nosso estudo do Velho Testamento e a sua importância. Porque nós precisamos, então, abordar uma doutrina que funciona exatamente como essa estrutura arquitetônica que nós estamos comparando e dando, ou seja, uma sustentação a todos os temas que são apresentados na Bíblia. Como pecado, redenção, Messias, igreja, sacramentos e muitos outros, nós vamos ter essa estrutura que nós precisamos entender. E essa estrutura arquitetônica, o que ela é? É a aliança, ou seja, é o pacto de Deus, não apenas, então, uma coisa conceitual de aliança, mas uma existência real e concreta do relacionamento, os relacionamentos pactuais de Deus no decorrer da história com vários de homens que nós já estudamos através da Bíblia, né? E que fornece, então, esse contexto no qual nós reconhecemos a Bíblia, a Escritura Sagrada, como uma unidade. Uma das razões pelas quais o Antigo Testamento é tão importante para a vida cristã é justamente também por nele nós encontrarmos várias administrações, ou seja, do gracioso pacto de Deus para com os homens. Então, é a importância de nós estudarmos e termos o entendimento dele. E nós vamos também estar examinando, ou seja, o conceito de aliança e como Deus administra a sua aliança ao longo da sua revelação escrita. O texto, então, base é Gênesis 15, de 12 a 21. Para nós ganharmos tempo, irmãos, eu vou só ler o início aqui. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor, e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Deus estava já fazendo um prenúncio do que aconteceria, do que se seria com o povo de Israel na sua trajetória, na sua história. E nós vemos que no decorrer do texto, na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus, e sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas e um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor a aliança com Abraão. Então, nós vemos o texto sendo claro, objetivo, falando de Deus fazendo uma aliança com Abraão. Mas estamos falando de aliança. O que é aliança? Como é que nós podemos entender melhor? Então vamos estar falando algumas coisas que eu vou ser até um pouco repetitivo, mas eu acho que é importante a gente definir para que nós possamos ter entendimento da importância, inclusive, dessa aliança. Então nós podemos definir a aliança como um relacionamento entre duas partes ou duas pessoas, na qual promessas e obrigações são assumidas a fim de que um vínculo, a fim de que um compromisso seja estabelecido entre as duas partes. Então esse é um primeiro conceito que eu queria falar nesta manhã. Outro conceito, a expressão fazer uma aliança pode ser traduzida como cortar uma aliança, o que nos permite compreender que a aliança é um pacto
Aí entra já o aspecto bastante importante de toda essa história bíblica que nós vamos entender. Que a aliança é um pacto de sangue soberanamente administrado, que descreve o estabelecimento de uma aliança da seguinte forma: envolve compromisso com consequências de vida e morte. Já através dessa definição, através desse entendimento, nós podemos já projetar e entender a morte de Jesus na cruz. No ato de estabelecimento da aliança, as partes se comprometem mutuamente por meio de um processo formal de derramamento de sangue, e esse derramamento de sangue representa a intensidade do comprometimento da aliança. Outro aspecto bastante importante que o autor da lição cita, e que eu achei, que eu estou grifando aqui, inclusive, este derramamento de sangue representa a intensidade do comprometimento da aliança. Representa a intensidade do comprometimento de Deus para conosco, na pessoa de Jesus, quando nesse aspecto que envolve inclusive derramamento de sangue, há um intenso comprometimento. E é isso que nós podemos entender com relação a isso. Mas há uma outra definição também clássica de aliança, nos é oferecida por um autor reformado holandês no século XVII, que ele diz assim: um pacto de Deus com o homem é um acordo entre Deus e o homem. O pacto de Deus com o homem é um acordo entre Deus e o homem, sobre a forma de se obter a felicidade consumada, incluindo uma ameaça de destruição eterna, com a qual deve ser punido o desprezo da felicidade daquela forma oferecida. E ainda temos uma outra definição que diz: a aliança é a palavra que Deus usa para descrever o seu relacionamento com seu povo. Aliança é a palavra que Deus usa para descrever o seu relacionamento com o seu povo. Vamos agora falar um pouquinho. Então, irmãos, nós vamos começar com o estabelecimento daquela que é conhecida como Aliança das Obras. Aquela que é conhecida como Aliança das Obras. Isso se baseia no texto de Gênesis 2, versos 16 e 17. O que diz Gênesis 2, 16 e 17? Um texto bastante conhecido por nós, que diz: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, ou seja, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui, irmãos, nesse texto nós temos os chamados elementos constitutivos de uma aliança. Observem que não há a referência à palavra aliança, mas existem os elementos constitutivos que se fazem presentes no texto. Ou seja, primeiro, quais são as partes contratantes? Deus e Adão. Qual é a lei? Não comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual é a ameaça em caso de desobediência? A morte. E de maneira implícita também nós podemos ver que há a promessa em caso de obediência, ou seja, a vida. Então, irmãos, o que nós vamos estar observando é que a cada estágio, observem, a cada estágio da revelação bíblica, Deus apresenta o seu relacionamento. Nós vamos estar encontrando o relacionamento de Deus com o seu povo através de uma aliança. Ainda que a palavra aliança não apareça, como nós citamos agora no texto de Gênesis 2, 16 e 17. Mas nós podemos ter certeza que ali, de fato, nós encontramos o estabelecimento entre Deus e Adão e toda a sua descendência. Muito bem, vamos dar seguimento agora à aliança da graça no Antigo Testamento. O que se refere a isso? Nós vamos estar vendo que Gênesis 3, de 1 a 6, se refere o quê? A queda de Adão. Então, após a queda, após o pecado, né, relatado em Gênesis 3, de 1 a 6, nós vemos que Deus revogou parcialmente a aliança das obras, que nós acabamos de citar, Gênesis 2, 15, 16 e 17. Transferindo para quem? Para Cristo, a fim de que ele cumprisse perfeitamente a lei. Então, observem, irmãos, que após a queda, então ocorreu uma aliança inicial, que é das obras que nós vimos ali
citado como as obras, né, na realidade. Mas quando houve a queda, mudou o cenário. E aí o que Deus faz? Deus revoga parcialmente a aliança das obras, transferindo-a para Cristo, a fim de quê? De que ele, Jesus, cumprisse perfeitamente a lei, já que nós não conseguimos cumprir a lei, né? Bem como recebesse sobre si o quê? A penalidade pela transgressão de Adão. E aí o Senhor também fez uma segunda aliança, que é Gênesis 3,15. Então, quando nós vamos adentrando o texto bíblico e vendo os eventos que vão acontecendo, Deus agindo e Deus estabelecendo e mantendo essa aliança, mas administrando de algumas formas. E aí nós vemos o texto de Gênesis 3,15, que nós chamamos também o proto-evangelho, que diz: porém amizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O que tem a ver, o que nós podemos entender com relação a isto? Ou seja, a descendência de Cristo receberia pela graça tudo o que seria merecido por meio da obediência dele, ou seja, o segundo Adão. E aí, o texto de Romanos 5,14 também nos dá conta disso, quando o texto nos diz: entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir, o Senhor Jesus. E aí, nós vemos que o que está por detrás, ou seja, de todo o Antigo Testamento, dando sustentação, é justamente, ou seja, a aliança da graça que é feita por Deus com seu povo eleito. De antemão, é preciso nós compreendermos que não existem, então, diversas alianças feitas no Antigo Testamento. O que nós encontramos, na realidade, é a administração de diversas alianças sendo administradas da graça estabelecida logo após a queda. Isso é importante, irmão, nós temos entendimento disso. Então, que há a existência de diversas administrações da mesma aliança da graça estabelecida logo após a queda. Quando nós encontramos algumas passagens, por exemplo, que está escrito: estabelecerei contigo a minha aliança, isso nós vemos em Gênesis 6,18, Gênesis 9,9, verso 11 ainda, Gênesis 17, 19. Nós devemos entender que esse termo traduzido como estabelecer pode ser mais bem entendido, vertido como confirmar ou dar continuidade. Ou seja, Deus está simplesmente ratificando uma aliança previamente estabelecida. Então, esse é o aspecto que nós precisamos entender com relação a essa. Assim, irmãos, a Bíblia vai nos dar as informações, nós vamos estar entendendo, assim como as alianças com Noé, aliança com Abraão, aliança com a nação de Israel e aliança com Davi. Ou seja, essas alianças que nós encontramos com Noé em Gênesis 6:9, com Abraão em Gênesis 12:18, aliança de Deus com a nação de Israel em Êxodo 19, e ainda com Davi em 2 Samuel 5:7, não são diferentes alianças. Antes, trata-se de administrações com diferentes detalhes da única, ou seja, e mesma aliança da graça. O Catecismo de Westminster, na sua pergunta de número 33, nos faz a seguinte pergunta: o pecado da graça sempre foi administrado da mesma maneira? Observe, o pacto da graça sempre foi administrado da mesma maneira? Qual é a resposta que nós temos? Ou seja, o pacto da graça não foi sempre administrado da mesma maneira, mas as suas administrações no Antigo Testamento eram diferentes das debaixo do Novo Testamento. Então, é esse aspecto que nós precisamos estar entendendo com relação a esses aspectos da aliança. E, finalmente, agora, então nós vamos passar no terceiro tópico da nossa lição, que é a aliança com Abraão.
os textos básicos de Gênesis 15, principalmente Gênesis 17, nós vamos estar vendo alguns aspectos com relação a isso. Ou seja, primeiro, no texto básico, nós temos a narrativa a respeito da cerimônia pactual na qual o Senhor fez a aliança com Abraão. Então, nós vamos ver em Gênesis 15, 18, o que nós encontramos lá em Gênesis 15, 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência dei essa terra, desde o Egito, do Egito até o grande rio Eufrates. Então, esse é o primeiro aspecto. O capítulo 15, ele começa, então, com a reafirmação de todas as promessas feitas anteriormente no capítulo 12. Como é que ele diz? Depois desses acontecimentos, aliás, em negrito nós vemos a lei. Deus anima Abrão, ainda era Abrão, e lhe promete um filho. Aí começa o capítulo 15 assim. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. E aí, por aí adiante, Deus vai falando com Abrão com relação a esses aspectos. Então, Abrão já se encontrava nessa ocasião na terra de Canaã. E duas coisas o afligiam. Primeiro, não possuir ainda um descendente. É o que diz no verso 3 aqui do capítulo 15. Disse mais Abrão, a mim não me concedesse descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então esse era o aspecto. Segundo aspecto, a incerteza quanto à propriedade da terra em que ele habitava. Isso está relatado no verso 8 aqui, ó, de Gênesis 15. Perguntou-lhe Abrão, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Estava referindo-se à terra. Diante disso, Deus quis dar a Abrão a certeza de que a sua aliança não cairia por terra. Ela seria consumada não pelo homem, mas pelo próprio Deus. Então, o próprio Deus haveria de consumar. A garantia do cumprimento de todas as promessas pactuais repousaria apenas em Deus. Ele ordena a Abraão que apresente diante dele determinados animais e os cortes ao meio, com exceção de algumas aves, colocando as metades defronte uma das outras. Irmãos, eu já tenho em outras lições, sempre que nós estamos estudando o Velho Testamento, eu digo que às vezes o Velho Testamento, até para muitas pessoas estudar, é um pouco chocante às vezes, porque o texto bíblico, e é o que nós estamos vendo aqui com relação a isso, quando Deus ordena a Abraão alguns cerimonial aqui, nós podemos dizer, algumas coisas para que ele fizesse, né? Então, nos versos 9 e 10 do capítulo 15, o que ele diz assim? Toma-me uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Então, começa aí todo aquele cerimonial que envolve sangue, mas que está dentro desse princípio aqui, inclusive que nós vamos entender o derramamento de sangue, que depois acontece de forma definitiva na cruz, através do Senhor Jesus. Então, nós vemos que esse aspecto é bastante importante, nós estamos entendendo. E aí, no decorrer do texto, nós vemos que o texto bíblico nos diz assim, no crepúsculo caiu pesado sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. No verso 12. Nessa ocasião, então, Deus, o Senhor, lhe diz que a sua descendência peregrinaria em terra estranha e seria escravizada durante 400 anos. É o que nos diz o verso 13. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Então esse é um aspecto importante. E aí, ainda na continuidade do texto, que é um texto pesado, né, eu diria assim, para a gente entender, é nesse contexto que Moisés afirma, naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, no verso 18.
Conquanto isso possa parecer surpreendente para nós, não parece ter sido surpreendido por Abraão. Por quê? Na verdade, essa era uma prática comum. Daí, para nós hoje, quando lemos o texto bíblico, né, e lemos todo esse relatório, para nós talvez seja um pouco chocante, né? Mas o que diz? Que naquela ocasião, na verdade, isso era uma prática comum entre reis na região do Antigo Oriente Próximo. Quando eles entravam em aliança, mediante a divisão dos animais e o passar entre os pedaços os participantes de uma aliança. Então, imagine, se pegava animais, se cortava ao meio e eles passavam. É o que a lição nos diz, é o que o autor nos diz, que nos explica e o que o texto bíblico nos informa. Que mediante a divisão dos animais e o passar entre os pedaços, os participantes de uma aliança compromete-se para a vida e a morte. Então, por conta desse costume da época dos reis, das alianças que eram feitas, que nós vemos que o texto bíblico, então, para nós talvez seja um pouco chocante isso, mas para Abraão não. Esses atos, então, estabeleciam um juramento de automaldição. Qual era o juramento de automaldição? Violar a aliança significaria pedir que o mesmo ocorrido aos animais ocorresse à parte transgressora. O que é mais surpreendente é que Deus não ordena que Abraão passe por entre as metades dos animais. Isso é bastante interessante. Vejam bem, nós explicamos que isso era costume na época, mas no texto bíblico aqui nós vemos que Deus não pede que Abraão passe entre os animais. Pelo contrário, Abraão apenas assiste e vê o Senhor através de uma teofania, né? Passando por entre as metades dos animais. É como se Deus dissesse: tomarei sobre mim mesmo as condições para o cumprimento da minha aliança contigo. E se ela for quebrada, eu, Deus, Senhor Deus, assumirei sobre mim a punição por ela. A pergunta anterior de Abraão foi: Senhor Deus, como saberei que haverei de possuir? Está no verso 8 do texto aqui com relação à terra. A resposta divina foi algo como: eu juro pela minha própria vida. Deus fez uma promessa solene e a selou como um juramento de automaldição. Estava assegurado o cumprimento da palavra divina. No capítulo 17, então, irmãos, nós encontramos as obrigações de Abraão e de todos os seus descendentes diante de Deus. Anda na minha presença e ser perfeito. Então veja bem agora o que Deus coloca para o povo, para os descendentes, Abraão e seus descendentes. Diante de Deus, anda na minha presença e ser perfeito. Guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Isso está no verso 1 e nos versos 9 do capítulo 17. Estes elementos, então, se farão presentes em todas as administrações da aliança da graça ao longo do Antigo Testamento. A importância disso, como Deus coloca algumas obrigações, e essas obrigações, então, caberia a Abraão e a sua descendência. O que nós entendemos e concluímos nesta manhã, irmãos, que quando lemos o Novo Testamento, nós encontramos o Senhor Jesus Cristo falando a respeito do seu sangue como o quê? O sangue da nova aliança. Está escrito em Mateus 26, 28, Marcos capítulo 14, verso 24, Lucas 22 e 20 e ainda em 1 Coríntios 11 a 25. Essa nova aliança nada mais é do que o cumprimento de todas as profecias, tipos, sacrifícios e sombras do Antigo Testamento na pessoa do Senhor Jesus, por meio do seu sangue derramado. Tudo que lemos no Antigo Testamento tem o objetivo de nos levar ao cumprimento da nova aliança em Jesus. O Antigo Testamento
não é um amontoado de livros independentes. Antes é a revelação da graciosa aliança que em Cristo Deus estabeleceu conosco. Ou seja, a história narrada no Antigo Testamento é a história da fidelidade pactual do Senhor, de como ele cumpriu plenamente todas as suas promessas, mesmo diante da nossa frequente infidelidade. Podemos não enxergar a palavra aliança em cada página do Antigo Testamento, mas ela está lá como uma estrutura que dá suporte a tudo que está registrado. Então, irmãos, é bastante importante nós entendermos toda essa questão que nós estudamos nessa manhã com relação a esse aspecto da aliança, que Deus, quando lá em Gênesis 15, 18 diz: e fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei essa terra, desde o Egito, por aí afora, o entendimento de que essa aliança seria para o nosso benefício. É o próprio Deus, num ato de amor, ele se compromete, inclusive em Jesus. Aquilo que nós não seríamos capazes de cumprir, Jesus cumpriu em nosso lugar. E graças a essa graça maravilhosa e bendita é que nós temos o direito à vida eterna. Que nós possamos agradecer a Deus e louvar a Deus pela pessoa de Jesus, pela graça de podermos conhecer e cremos que em Cristo nós temos nova vida, que em Cristo os nossos pecados estão pagos e nós não precisamos passar pelo castigo que merecíamos, o castigo que nós deveríamos pagar, porque em Cristo e dentro desse conceito que nós vimos, dessa aliança que Deus faz, que Ele prova e mostra o seu amor, a sua fidelidade para conosco, nós temos a vida eterna. Que Deus assim nos abençoe. Um bom domingo a todos.